Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui, hoje com o Fabiano Tomé e com o Hamilton Cabuna, que já veio no canal outras vezes. E a gente vai falar um pouquinho sobre a produção desse livro aqui, que vocês devem ter conhecido porque eu já falei bastante dele no canal agora, né? Nos últimos vídeos. Uma coisa que eu queria saber, que eu não consegui perguntar lá na hora, foi que você disse que é autodidata, certo? Sim. Mas depois que você foi chamado para editora, você estudou alguma coisa? Ou você tem algum livro que você estudou, ou fez algum curso, ou não? Você realmente foi fazendo sozinho, aprendeu e pronto? Quando eu digo que eu sou autodidata, eu acho que a única coisa que eu fiz realmente de estudo foi no estudo do Daniel Brandão, lá em Fortaleza, que eu peguei uma sessão de curso. Eu acho que foram 2 meses, 3 meses. Mas para mim eu não vi com um aprendizado de técnicas de desenho, mas mais com uma forma de motivação para retornar à atividade do desenho. Eu aprendi muita coisa de vencer a resistência, de você pensa que se você diz, eu tenho que fazer um desenho, mas você diz, não, eu estou com preguiça, eu estou cansado, eu estou sem motivação. E esse curso e o Daniel foram muito importantes para isso. Você vai desenhar porque isso você gosta de fazer e tudo. E no meu caso, realmente, eu tenho a impressão que eu aprendi ao longo do tempo, de criança até adulto, lendo, aprendendo, melhorando, estudando, mas eu não posso dizer que eu segui curso, que teve um livro que eu estudei. Foi assim, tudo aos poucos e veio meio que naturalmente, assim. Que muito louco isso, porque, por exemplo, parece que você usa pincel. Sim. E pincel é o tipo de coisa que é difícil de aprender sozinho. Você foi sozinho mesmo, testando e vendo qual é. Na verdade, com o decorrer do tempo também você vai descobrindo qual a ferramenta que você gosta de usar, porque cada um tem uma ferramenta predileta, assim. Eu comecei desenhando com a Unipim porque eu via ao meu redor os quadrinistas usando Unipim. Só que eu não gostava porque é muito rígido, muito duro, e meu traço eu gosto ele mais solto, sabe? Mais fluido. E é claro, você vai progredindo, você escolhe a sua ferramenta, no caso eu escolhi o pincel. No começo não era perfeito, mas eu desenhando, eu cheguei, porque esse livro foi o primeiro, mas teve outros trabalhos antes, não profissional, mas eu não cheguei, eu quero ser quadrinista e pronto, isso aí é meu livro. Não, teve trabalho para revista, trabalho para mim mesmo, trabalho para, sei lá, outras coisas de ilustração, então foi um processo lento, não foi eu cheguei e pronto, consegui. E essa escolha do pincel e essa forma de usar um pincel também foi evoluindo. E hoje eu trabalho com outras ferramentas, por exemplo, o segundo livro, que vai sair em agosto, Duas Vidas, eu usei uma caneta, que ela é uma caneta mais flexível, quer dizer, ela entra o Unipim e o pincel, tipo ponta de pincel, aquela ponta de nylon mole? Não, isso foi o Pentel, a ponta de nylon. Esse que eu estou falando é uma caneta japonesa, que a ponta é dura, mas porém dura, é flexível. Então ela simula um pincel. Então dá um traço mais orgânico do que o Unipim, mas mais duro do que o pincel. E agora eu investi numa Cintiq, que é um investimento. Sim. E em compensação você ganha um tempo fabuloso. No começo eu fiquei meio na dúvida se o meu traço ia sair tão orgânico. Aí eu fiz um teste com o meu editor. Eu fiz uma página com pincel, com caneta e uma com Cintiq. Você não vê diferença. Você sente a diferença quando você desenha, porque é muito mais dura a sua face. Eu vou dizer, é menos prazeroso, mas é tão rápido que acaba compensando, né? Compensa. O resultado vale a pena. Vale a pena. A sua história é autobiográfica, como você falou na palestra, mas tem alguns roteiros que te influenciaram nesse trabalho, algumas obras anteriores que te influenciaram para esse trabalho? Eu tenho sempre muita dificuldade de dizer isso, porque, bom, eu acho que tem a referência, como eu disse na palestra do Tintin, que é a minha primeira leitura, eu acho que depois são inspirações inconscientes, que quando você vai lendo um livro, uma vez adulto, você capta as coisas sem se dizer, olha, eu vou me inspirar naquilo. Você vai se formando de acordo com as coisas que você vai lendo de maneira inconsciente, eu acredito.
Sim. Então, eu tenho dificuldade de dizer, olha, foi isso que me inspirou, aquilo que me inspirou. Eu me inspirei de muita coisa sem saber exatamente dizer o que foi, em que momento e qual a coisa específica que eu me inspirei. É uma nuvem de inspiração que eu não sei bem, explicar. Não, bacana. Rafa, Então, eu queria falar sobre o processo, que é um negócio que a gente tocou ali na palestra, mas foi rapidinho, tava na hora. Processo de produção mesmo. Eu queria saber qual que é o processo de produção, o seu modo de fazer as coisas e quanto tempo você leva mais ou menos por página para meio que situar o pessoal. Ok. Primeiro passo é a ideia. Quer dizer, eu não sei como acontece, nasce uma ideia e tem uma grande parte do trabalho que você faz antes mesmo de começar a passar. Porque a primeira ideia pode ser a ideia que vai se tornar o livro, mas ela vai amadurecendo, ela vai mudando um pouco, ela vai encontrando uma forma mais concreta, mais bem definida. Então o primeiro trabalho é isso, você ter a ideia, você deixar um pouco seu cérebro funcionar. Eu gosto muito de ter uma ideia e de ficar sentado pensando naquela ideia para que ela encontre a forma de uma forma mais definitiva. Uma vez que essa ideia já está bem definida, eu vou começar a escrever. Eu escrevo o roteiro no computador e, no caso desse livro, que é autobiográfico, é um pouco diferente porque eu sabia a história mas já no segundo livro, que é uma ficção, eu fui escrevendo, assim, eu sabia mais ou menos não mais ou menos, eu sabia a temática, eu sabia os personagens, mas eu não sabia no detalhe como ia ser as cenas, a sequência das cenas. Então eu comecei a contar e me deixei levar pela escritura. E uma vez que o roteiro está escrito por completo, porque como eu disse também na palestra, eu gosto de ter o roteiro escrito inteiro para deixar um momento de lado, para voltar com o olho mais distante, a cabeça mais fresca e para ver os defeitos do roteiro, os momentos mais fracos, talvez que eu poderia mudar uma coisa ou outra. E pronto, uma vez que o roteiro está pronto, está acabado, eu passo pelo storyboard. Sim, e esse roteiro que você faz, ele já tem o texto ou o texto nasce depois? O texto que eu digo, as falas. Eu ia perguntar isso. Não tem uma coisa bem fixa. Às vezes já tem a fala, mas depois eu vou mudar na hora do desenho. Às vezes não tem e eu invento quando eu vou desenhar. Então não tem uma regra assim. Tem cena que também talvez eu não escrevi, que apareceram no momento do desenho. Entendi. Mas assim, para mim essa primeira etapa é uma coisa bem fundamental. Para você já ter um livro que você sabe que ele é equilibrado, que você pode esperar que o leitor sinta um prazer de leitura e você já tem o primeiro passo, o mais importante, vamos dizer, a fundação, já que eu sou engenheiro, né? É a fundação do prédio. A segunda etapa é transformar esse roteiro num storyboard. Sim. O storyboard é a transformação gráfica desse roteiro com uma sucessão de quadros, sendo que o desenho é muito rápido, é um esboço, né? Um esboço, são homens de palito. Sim, e só para colocar no papel o que eu tenho na cabeça, a organização dos quadros e tudo, e principalmente a sequência, a narração, porque também é outra coisa mais importante do livro. Aí no caso a gente passa para a estrutura, né? A gente teve a fundação, agora a estrutura. E é isso, eu também faço no livro inteiro, e uma vez que está feito, você pode ler seu livro. Ele já funciona. Você vê se ele funciona ou se ele não funciona. Sim. Mas você já tem ele em mão, você bota num caderno e você já pode ler seu livro, então você vê, você pode sentir mais ou menos a sensação que vai ter o leitor. E a última etapa, que o desenho, é como se fosse o acabamento do prédio, né? Então, não, é bom para ele ficar bonito, mas não é isso que faz ele ser um bom prédio. Exatamente. Eu gostei dessa metáfora do prédio, a primeira vez. Ficou ótimo, muito boa. E enquanto o tempo que eu levo para desenhar também mudou muito, porque como eu disse, no começo eu desenhei no papel e depois eu passei a desenhar na Cintiq. Então eu acho que quando eu fiz no papel, eu desenhava em torno de 2 ou 3 páginas por dia.
E quando eu passei para Cintiq, aumentou para, eu acho que 4 ou 5 por dia. Mas isso é Isso já é de arte final, já é o pincel, né? Não, do início. Mas eu digo isso, mas depende muito. Por exemplo, se eu vou ter um quadro bem complicado, com um prédio visto de baixo, eu posso passar um dia numa página assim. E tem outros momentos que tem quadro só com personagem falando, sem segundo plano. Isso é rápido. Então, se você me coloca uma página só com pessoas falando daqui para a cabeça sem nada atrás, você pode fazer 10 no dia. Sim. Tá. Então, vamos dizer, uma média e isso vai a Cintiq vai muito rápido. Entendi. Você falou que já começa a pensar no trabalho, o thumbnail, o acabamento e esse processo. A cor entra nesse processo também de construção da história ou ela vai entrar no acabamento? Como é que você pensa a cor na narrativa, porque a paleta muda, né? Cada parte... eu falei na palestra que o desenho é meio que a cereja em cima do bolo. Então, no caso, a cor realmente é o rabo da cereja, né? Porque um livro ele pode funcionar sem cor. Sim. Pode. Sim. Agora, é verdade que ele traz uma coisa a mais. E o rabo da cereja não traz nada, a gente concorda, né? Nesse caso, a cor, a gente queria fazer um livro colorido, porque também é mais interessante quando você não é muito chegado a quadrinho. É verdade que você vai ter mais atração por um quadrinho que tem cor do que um quadrinho que não tem. Então, já a decisão era de botar a cor. E já que a gente ia escolher essa solução de fazer cores com uma tonalidade fixa, vamos dizer azul, por exemplo, eu não sei como a gente chama. Monocromático. A gente pensou que poderia ser interessante, junto com o editor, de fazer uma tonalidade de cor diferente a cada capítulo, para trazer um ritmo, para dar uma emoção diferente. E a gente tentou, na medida do possível, escolher uma cor que se adequasse com a temática do capítulo. Por exemplo, quando a Júlia nasce, que é um momento violento, assim, muito forte, eu peguei um vermelho. Quando a gente está no Brasil, eu botei um amarelo, porque é uma cor quente. E aí depois a transição para a França, que aí eu chego no inverno, eu coloquei uma cor um pouco mais, um verde acinzentado. Então foi assim que eu fui escolhendo as cores e deu esse livro. Então é isso, galera. Muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer. Prazer também. Cabuna. Rafa. Então é isso. Então curte, compartilha, se inscreve, para todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu. Fechou.